Amigos e amigas, vamos a mais um momento da liturgia da palavra que eu transmito nas minhas redes digitais. @Paulo Roberto Maciel no YouTube. @Paulo Roberto Maciel 7919. Temos também @Paulo Roberto Maciel 6 repórterpaulomaciel.blogspot.com e facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Se você digitar Paulo Roberto Maciel, chega ao YouTube, Instagram, Facebook e blog. Liturgia referente ao dia 5 de janeiro de 2026, segunda-feira, tempo do Natal, depois da Epifania do Senhor Jesus. Ano litúrgico A, quando se dá mais destaque ao Evangelho de São Mateus, a cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando com esse lenço no pescoço. No rito temos a missa própria com o prefácio da Epifania. Primeira leitura da primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 22, e capítulo 4, até o capítulo 4, versículo 6. Caríssimos, qualquer coisa que pedimos recebemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu agrado. Este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros de acordo com o mandamento que ele nos deu. Quem guarda os seus mandamentos permanece com Deus e Deus permanece com ele. Que ele permanece conosco, sabemo-lo pelo Espírito que ele nos deu. Caríssimos, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinais os espíritos para ver se são de Deus, pois muitos falsos profetas vieram ao mundo. Este é o critério para saber se uma inspiração vem de Deus Todo-Poderoso. Todo espírito que leva a professar que Jesus Cristo veio da carne é de Deus. E todo espírito que não professa a fé em Jesus Cristo não é de Deus, é o espírito do anticristo. Ouvistes dizer que o anticristo virá, pois bem, ele já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e vós vencestes o anticristo, pois convosco está quem é maior do que aquele que está no mundo. Os vossos adversários são do mundo, por isso agem conforme o mundo, e o mundo lhes presta ouvidos. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus, escuta-nos. Quem não é de Deus, não nos escuta. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. É o Salmo número 2, Salmo 2. Versículo 7 ao 8, 10 ao 11, refrão 8a. Eu te darei por tua herança os povos todos. Repitamos. Eu te darei por tua herança os povos todos. O decreto do Senhor promulgarei. Foi assim que me falou o Senhor Deus. Tu és meu filho e eu hoje te gerei. Podes pedir-me e em resposta eu te darei. Por tua herança os povos todos e as nações, e há de ser a terra inteira o teu domínio. Eu te darei por tua herança os povos todos. E agora, poderosos, entendei, soberanos, aprendei esta lição. Com temor servi a Deus, rendei-lhe glória, e prestai-lhe homenagem com respeito. Eu te darei por tua herança os povos todos. Repitamos. Eu te darei por tua herança os povos todos. Agora vamos ao Evangelho de Jesus Cristo. É o Evangelho escrito por São Mateus, capítulo 4, versículos do 12 ao 17 e 23 a 25. Antes de proclamar o Evangelho, vamos aclamá-lo com um cântico. Aleluia, 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 aleluia. Jesus pregava a boa nova, o reino anunciando, e curava toda espécie de doenças entre o povo, e curava toda espécie de doenças entre o povo. Aleluia, aleluia,
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. E para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. A fama espalhou-se por toda a Síria. Levavam-lhe todos os doentes que sofriam diversas enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e Jesus os curava. Numerosas multidões o seguiam, vindas da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. No livro Igreja em Oração, temos a meditação. Jesus é a luz. Ainda ontem celebrávamos a Epifania de Jesus, isto é, a manifestação de Cristo a todos os povos, reconhecido e representado pelos três reis, os três magos. Na celebração deste dia atual, também vemos Cristo manifestando a sua luz, porém, não são os reis e sábios que vão a ele, mas as pessoas comuns que o reconhecem. Os enfermos, os endemoniados, epiléticos, os paralíticos. Jesus é a luz para todos os povos, para todos, sem excluir ninguém. E o povo o segue. Numerosas multidões o seguiam, oriundas da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região além do Jordão. Mateus 4, versículo 25. Não somente porque ele as alivia de suas dores e as cura de suas enfermidades, mas também porque reconhecem nele aquela luz que veio trazer sentido, valor e novo significado às suas vidas. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. E para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Mateus 4, versículo 16. A luz de Cristo é um chamado a todos a uma conversão. O convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Mateus 4, versículo 17. Ouvimos Jesus dizer de uma vida escura, sem sentido e sem significado, para uma vida banhada por sua luz. É um chamado para viver e permanecer na sua luz e permitir que a sua luz nos faça adentrar naquela relação íntima que o próprio Jesus tem com o Pai. O livro Palavra e Vida também tem uma reflexão. O mestre pregava a proximidade do reino de Deus e curava os doentes. É o mesmo que encontramos na comunidade eucarística e na pessoa do pobre. Lá o povo acorria só para presenciar o espetáculo dos milagres, mas seu coração estava longe da nova doutrina que exigia conversão para o amor. Limitava-se a assistir os rituais no templo e as purificações externas. Hoje, também podemos achar que para sermos católicos basta assistir à missa por obrigação e depois, cá fora, agirmos como se não fôssemos discípulos de Cristo, sem compromisso com o amor. O livro Dia a Dia com o Evangelho tem esta explicação sobre o texto, Mateus capítulo 4, versículos do 12 a 17 e 23 a 25. Por sua franqueza e coerência com a verdade, João Batista atrai a indignação e a fúria das autoridades, que mantinham a injustiça, deixando o povo na miséria e escravidão.
Rapidamente é encarcerado. Cessam seus passos, sua voz já não ecoa. Ecoa, no entanto, a voz sonora e firme de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Jesus dizia: convertam-se porque o reino de Deus está próximo. É o momento da implantação do reinado da justiça, paz e fraternidade. Deus vem reinar sobre a terra. Essa implantação se dá não com palavras retumbantes, mas também com as ações concretas. De fato, Jesus percorria toda a região pregando a boa nova do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. As multidões chegavam de todas as partes e se punham a seguir Jesus. Santos do dia agora. Santa do dia 5 de janeiro, Santa Emiliana, virgem do século VI, tia paterna de São Gregório Magno, faleceu em Roma. De acordo com o site Sagrada Missão, Emiliana era uma das tias paternas de Gregório Magno, que foi papa entre 590, deixa eu ver o ano certinho, entre 590 e 604, 14 anos, hein, de papa. As outras eram Tarsila e Jordana. Elas pertenciam a uma das famílias mais ilustres de Roma. Entre os seus avós estão o imperador Olívio e o papa São Félix III. O senador Jordão era seu irmão e o pai de Gregório Magno. O nome de Emiliana foi encontrado no século XI no martirológio local e depois no Concílio de Trento, quando foi inserido no martirológio oficial da Igreja. Emiliana e as irmãs ajudaram a cunhada Silvia no nascimento do pequeno Gregório, que sempre teve saúde frágil. Depois, enquanto viveram, o acompanharam nos estudos e nos trabalhos. Gregório, ainda jovem, se tornou chefe da administração civil de Roma. Mais tarde se tornou embaixador do Papa Pelágio II. Ao mesmo tempo, monge, guia de uma pequena comunidade religiosa recolhida em sua residência na cidade de Célio. De lá, Gregório seguiu, vamos ver o caminho de Gregório, né? Ele seguiu para ser papa. Olha, teve uma ascensão importante, né? De lá ele seguiu para ser papa. Nesse período, Tarsila havia se tornado uma freira, voltada para a vida reclusa, e Jordana se casou. Emiliana também se tornou freira e seguiu a linha das religiosas ocidentais, ou seja, não isolada na reclusão espiritual, mas dedicada à vida comunitária, de ajuda aos doentes, aos necessitados, voltada para a castidade e as orações contínuas. Essa era a sua história. No terrível século VI, cheio de sobressaltos da natureza, com terremotos, pestes, guerras, invasões e um contínuo afluir de misérias, de miseráveis em Roma, a caridade se tornava tarefa habitual também para as irmãs freiras. Trabalhavam em dupla. Tarsila ficava reclusa, guiando e comandando, enquanto Emiliana atuava junto à população pobre e aos doentes. Emiliana, segundo registrou o Papa Gregório Magno, foi uma das mais atuantes religiosas, cujos exemplos à dedicação a Cristo deviam ser copiados, pois amava o próximo verdadeiramente através da caridade evangélica e tendo Jesus como seu eterno esposo. Magno afirmou que, dias após a morte da irmã, a tia Emiliana ouviu a voz dela dizendo: passei o Natal sem você, mas quero que venha festejar comigo a Epifania. De fato, Emiliana morreu no dia 5 de janeiro, sucessivo à morte de Tarsila, na véspera da comemoração do Dia dos Reis Magos. Conforme consta do calendário litúrgico da Igreja, o culto a Santa Emiliana foi mantido no dia 5 de janeiro, que com o tempo se tornou mais intenso que o de sua irmã Tarsila. Santo do dia 5 de janeiro, Santo Eduardo Confessor, rei, morreu em 1066. Conseguiu estabelecer
a paz no seu reino e promoveu a comunhão com a sé apostólica. De acordo com o site Wikipédia, Eduardo o Confessor foi o penúltimo rei anglo-saxão da Inglaterra entre 1042 e 1066 e um santo da Igreja Católica. Era filho de Etelredo II e de Emma da Normandia. Eduardo foi declarado santo por sua postura de fortalecer o cristianismo. Olha só, ele mostrou-se decidido em propagar o cristianismo e fortalecê-lo. No entanto, foi criticado por enfraquecer o poder real e perder a autoridade para condes dinamarqueses, especialmente Goduíno de Wessex. Juntamente com o pai, o irmão Alfredo e o resto da família, Eduardo fugiu para a Normandia durante a invasão dinamarquesa em 1013. Permaneceu na corte do duque de Normandia, Roberto I da Normandia, até 1041, data em que foi convidado, por meio do irmão Canuto II, a regressar à Inglaterra. No ano seguinte, Canuto II morreu, possivelmente envenenado, e Eduardo subiu ao trono, restaurando a dinastia saxã, que se iniciara com Alfredo o Grande. Eduardo foi coroado em 3 de abril de 1043 na Catedral de Winchester. O exílio na Normandia teve bastante influência no reinado de Eduardo, notadamente no favor que concedia aos nobres normandos em desfavor dos saxões e dinamarqueses. A discórdia entre os súditos aumentou e Eduardo acabou por casar com Edith, filha de Goduíno de Wessex, em 1045, para acalmar a situação. O pai de Edith mostrou-se inicialmente favorável, mas depois se revelou opositor, interessado nas regalias que poderia o reinado inglês oferecer. O casamento não durou e gerou 2 filhos. Edith e Eduardo se tornaram profundos amigos. Quando Eduardo morreu em 1066, o seu primo Guilherme, duque da Normandia, declarou-se sucessor, baseado numa alegada promessa de Eduardo em lhe deixar a coroa da Inglaterra. Olha uma história, hein? Os nobres ingleses elegeram Haroldo II, filho de Goduíno de Wessex, mas Guilherme invadiu a Inglaterra com um exército de 7.000 homens e derrotou-o na Batalha de Hastings. Eduardo encontra-se sepultado na abadia de Westminster, que mandou construir. Foi canonizado pelo Papa Alexandre III em 1161. Santo do dia 5 de janeiro, São João Nepomuceno Neumann, ou Naumann, não sei qual a pronúncia correta, hein? São João Nepomuceno Neumann, foi bispo, morreu em 1860. Olha, ele foi um religioso redentorista que, como bispo de Filadélfia, Estados Unidos, empenhou-se em dar assistência aos imigrantes pobres e formação cristã às crianças. Outros santos do dia 5 de janeiro: São Carlos de Santo André Rouben, Santa Genoveva Torres Morales, Beata Maria Repeto. Temos também a beata bem-aventurada Marcelina Darovska. São santos do dia 5 de janeiro. Bem, a história de São João Nepomuceno era longa e muito bonita. Em 17 de junho de 1977, a fim de participarem de sua glorificação, 30.000 pessoas atravessaram o oceano. Sua canonização foi realizada pelo mesmo Papa que realizou a beatificação. A cerimônia foi transmitida para o mundo todo. São João Nepomuceno ficou reconhecido como pioneiro das escolas paroquiais nos Estados Unidos. Olha aí, é difícil a gente saber de um santo dos Estados Unidos, e no caso aqui nós temos São João Nepomuceno. Shalom Adonai, a paz de Deus é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere quando pedimos algo.